Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 25, versos 27 e 28. Assim diz a palavra do Senhor: comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Mais instruções por meio de comparações. Dois versos aparentemente diferentes, mas que falam a mesma coisa, quando nos ensinam a necessidade de uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada requer nossa atenção aos pequenos gestos e atitudes em nosso cotidiano. Portanto, humildade e domínio próprio são virtudes que nos protegem de nós mesmos, pois muitas vezes, sem perceber, podemos agir com arrogância tentando mudar os outros, quando a única pessoa que somos capazes de mudar, se desejarmos, somos nós mesmos. O verso 27 coloca em paralelo duas atitudes desastrosas, danosas, dizendo: comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. E assim, nos lembra que do mesmo modo que não é inteligente empanturrar-se de mel ou de qualquer outro alimento, buscar a própria honra é impróprio, não fará bem a você. Lembre-se do que Jesus disse: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Portanto, buscar a própria honra é destruir a si mesmo e ganhar como presente o afastamento das pessoas. Do mesmo modo que comer mel demais pode fazer mal para a saúde física, ou qualquer abuso que seja feito com alimento, buscar a própria honra pode encher demais o ego e fazer mal para a própria alma, tendo que viver de forma isolada. Pois do mesmo modo que causa repulsa o mau odor de uma vida que come e bebe de forma excessiva, também causa repulsa alguém que é cheio de si. O verso 28 nos diz que como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então vemos a necessidade de buscar em todos os momentos, até nas situações corriqueiras da vida, o domínio próprio. E esse verso nos lembra que os impulsos fora de controle são uma fraqueza, do mesmo modo que uma cidade sem muro, naquela ocasião, que fica completamente indefesa e acaba passando vergonha perante a sociedade naquele momento. Do mesmo modo, uma pessoa que não sabe dominar a si mesma, dominar os seus impulsos. Embora não seja atrativo para muita gente o domínio próprio, é uma virtude daquele que tem o Espírito de Deus em sua vida. Então é importante que a gente, se você é discípulo de Jesus, quando recebemos o Espírito de Deus, então recebemos também
o domínio próprio. E se temos dificuldade em colocá-lo em evidência, precisamos passar a pensar mais sobre ele. A fortaleza de um homem não está em dominar os outros, mas sim em dominar a si próprio. Como nos lembra Provérbios 16:32, que diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, embora o que pratica a paciência e o domínio próprio receba menos atenção e aplausos nos dias de hoje, pois são vistos como pessoas fracas, mas quem será fraco de fato? Aquele que não tem controle sobre si ou aquele que consegue controlar os seus impulsos? Não é? Então, por isso o provérbio, comparando com um guerreiro que conquista uma cidade, mostra para a gente que a paciência e o domínio próprio, embora não receba muita atenção e aplausos, realmente revela para nós que forte mesmo é aquele que é capaz de controlar os seus próprios impulsos. Certamente a realização de coisas melhores e duradouras se alcança com bom senso e autocontrole, enquanto aquilo que é visível irá se desfazer com o tempo. Não são poucos os seres humanos que gostam de dominar os outros, de se imporem a qualquer custo, e assim revelam que, na verdade, são escravos de si mesmos. São livres por fora, mas são escravos por dentro, pois são fracos para ouvir aquilo que os contrariam. Não sabem se protegerem de si mesmos, pois derrubaram os muros da humildade e do bom senso. É fácil viver de forma equilibrada quando tudo funciona bem na vida. Porém, o equilíbrio se vê, de fato, em situações inesperadas, em situações que nos desafiam. Eu mesmo já me encontrei desequilibrado em momentos inesperados, como, por exemplo, quando se descobre que depois de ter ensinado os filhos, eles não vivem exatamente aquilo que aprenderam. E descobrimos que o equilíbrio se dá quando tudo está debaixo do nosso controle. Mas equilíbrio que está debaixo do nosso, quando tudo está debaixo do nosso controle, não é equilíbrio verdadeiro, mas sim quando sou desafiado por momentos inesperados. Felizmente, podemos parar, avaliar e mudar, pois se desejo dominar a si próprio, preciso derrubar os muros da arrogância e construir muros com uma base sólida de humildade, a fim de me proteger de mim mesmo. Para os relacionamentos, pontes, para que nós tenhamos acesso ao outro, à comunicação e compreensão do outro. Mas para nos proteger de nós mesmos, precisamos construir muros com uma base sólida de humildade. Se você deseja ter paz consigo mesmo e com Deus, tenha equilíbrio. Reconheça que você e eu não somos capazes de controlar ninguém, sem prejuízo para os relacionamentos. A única pessoa que somos capazes e devemos controlar somos nós mesmos. Pois nisto consiste o conceito verdadeiro de uma vida com poder perante Deus. E saiba que mesmo sendo doce, comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. E não se esqueça, proteja-se
de você mesmo. Pois, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Portanto, seja forte e corajoso. Tenha humildade. Tenha equilíbrio. Controle a si mesmo. Que Deus te abençoe. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará.